Olá, queridos, graça e paz, mais uma vez juntos, para compartilhar a palavra do Senhor. E neste dia que nós podemos considerá-lo como muito especial, né, para a nossa igreja, que está completando 51 anos de existência no Parque Elian. Devemos ser muito gratos a Deus pela igreja, pelas experiências que já tivemos nela, pessoalmente ou como família. Devemos ser gratos a Deus pelos nossos irmãos pioneiros, aqueles que chegaram ali com aquele desejo, né, de implantar uma igreja ali naquele lugar, e Deus os abençoou, os conduziu e chegamos onde chegamos graças àquela primeira atitude, àquela primeira intenção dos nossos queridos, e que nós devemos sempre trazê-los à memória. E que Deus continue abençoando esses que ainda estão conosco, dando força, saúde, né? E que possam ainda desfrutar bons anos de vida no nosso convívio como igreja. E eu quero, pensando nesse contexto de igreja, a gente faz sempre aquela pergunta assim, quem é a igreja? Né? O que é a igreja? E a gente diz lá, a igreja somos nós. Bem, se somos nós, então eu quero pensar com você por alguns instantes que tipo de membros de igreja a igreja de fato precisa para se desenvolver, para crescer, para dar continuidade, como no caso da nossa, esses próximos 50 anos que a gente se propôs, né? 50 anos para ele. Então, que tipo de pessoa, que tipo de membro de igreja a igreja de fato precisa? Eu busquei na palavra de Deus um exemplo de um homem de Deus, um discípulo de Jesus, que teve um alto comprometimento com Jesus a tal ponto de chegar à morte pela fidelidade ao nome de Jesus. Talvez a gente não precise, né? Esperamos que não, chegar a esse ponto. Mas há muitos missionários aí, espalhados pelo mundo, principalmente em países muito fechados ao Evangelho, que correm risco de morte boa parte de sua vida, né? Para pregar a Jesus, para pregar o Evangelho de Jesus a povos ainda não alcançados. Bem, então eu quero ler com você o momento último da vida de Estevão, um grande homem de Deus. Está no livro de Atos, no capítulo 7, e nós vamos ler a partir do versículo 54, que diz assim: ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração e rangiam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes se arremeteram contra ele e, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixavam suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Vamos tirar deste exemplo de vida, deste homem chamado Estevão, grandes qualidades para a vida de um cristão, para a vida de um membro de igreja. Estevão certamente era um daqueles crentes que provavelmente o escritor aos Hebreus fazia referência como dizendo assim, daqueles cujo mundo não era digno. Um homem de fé, um homem, sabe, um homem comprometido, altamente comprometido já com o Evangelho de Jesus. E através do testemunho de Estevão, foi que a igreja deu um grande impulso. Não é? Aqueles primeiros cristãos saíram por outras cidades, por outros lugares, pregando o Evangelho de Jesus, por conta daquela demonstração, né, de compromisso e de fidelidade de Estevão com o Senhor Jesus. E a primeira característica que eu destaco aqui na vida de Estevão é a integridade. Integridade quer dizer inteireza, né? Não é uma vida particularizada, toda partida, mas é de uma inteireza, e a vida de Estevão era inteiramente entregue nas mãos do Senhor Jesus. Então ele não tinha pensamentos diversos, ele não era um cristão aqui, ali era outra coisa, não, ele era um inteiro,
inteiramente um discípulo de Jesus. Esse é um grande exemplo que nós precisamos de membros dentro da nossa igreja. Homens íntegros, mulheres íntegras, gente que viva com coerência de vida, de caráter, de personalidade, gente que seja de palavra, de compromissos, gente que faça promessa e cumpra, gente que compre e pague, gente que, sabe, que dê conta dos seus compromissos. E isso requer integridade. E gente que se diz cristão e precisa dar cumprimento da sua fé, que precisa mostrar aos outros de fato aquilo que diz ser um crente no Senhor Jesus Cristo. Isto é integridade. A igreja de Jesus precisa de membros assim, membros íntegros, de compromisso, de palavra, gente que assuma o compromisso. E os primeiros crentes, quando eles entram à igreja para serem batizados, eles fazem compromisso, eles fazem promessa, mas parece que ao longo da sua vida vão deixando isso de lado, vão perdendo a linha do compromisso. Mas o crente verdadeiro, um crente como Estevão, ele começou, ele caminhou e ele terminou do mesmo jeito. Ele não oscilou, mas ele foi tão fiel no início quanto no final da sua vida. Crentes assim, íntegros, é que a nossa igreja de fato precisa para continuar o seu ministério ali no Parque Elião. Também a igreja precisa de membros como Estevão, cheios do Espírito Santo. Querido, a presença do Espírito Santo na vida do crente, ela é marcante, porque nós ensinamos o quê? Quando a pessoa se converte, o Espírito Santo vem e habita na vida do crente, daquele novo crente. Mas não é só o habitar, nós temos de dar margem para que o Espírito Santo atue na nossa vida completamente. E eu quero fazer uns destaques muito interessantes nesse capítulo, nos capítulos 6 e 7 de Atos, fazendo referência à pessoa de Estevão da seguinte maneira. Eu vou ler para você. No capítulo 6, no verso 5, diz assim: e elegeram Estevão, quando estavam escolhendo os diáconos, né? E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aí no versículo 8 diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia grandes prodígios e sinais entre o povo. Mais à frente, no verso 10, diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. E mais à frente, neste capítulo 7, no verso 55, que nós lemos, diz assim: mas ele, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Então, uma vida cheia do Espírito, ela traz consequências boas para a vida do crente, consequências boas para todos aqueles que estão à volta daquele crente, familiares, amigos, gente que se sente bem em estar ao lado daquele crente cheio do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo não é um crente que leva uma vida de qualquer jeito, ele leva uma vida compromissada com a palavra de Deus. Ele leva uma vida compromissada com a mensagem do Evangelho, com o testemunho. Ele tem consciência de que ele não pode dar um passo em falso, ele tem consciência de que ele não pode gastar suas palavras profanando o Evangelho, profanando o nome de Jesus. Muito ao contrário. As suas palavras, a sua vivência, ela é toda integralmente voltada para o testemunho do Evangelho. Então a Igreja de Jesus precisa, sim, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Gente de oração, gente de vida santificada e compromissada com o Evangelho. Mas há uma outra característica que eu queria destacar na vida de Estevão e que precisa também se encaixar na nossa vivência como membro de igreja. Estevão tinha uma vida cheia de amor. Estevão foi logo escolhido para quê? Para ser um diácono. Estevão foi logo escolhido para quê? Para servir. Parece que aquilo já fazia parte do seu dia a dia. Aquilo já era como que constante na vida dele. Não foi nenhuma novidade que Estevão tivesse sido escolhido, um diácono. Não foi nenhuma novidade o que ele teria de fazer. Ele começou como um diácono dizendo, o que eu tenho que fazer? Não houve isso. Estevão já sabia muito bem porque ele fazia isso, ele servia em amor. Era um homem que tinha um coração cheio de amor, de olhar para as pessoas como pessoas.
E como nós estamos precisando disto hoje, não é verdade? Nossa humanidade está tão dividida, né? Tão polarizada em diversas maneiras de pensar, de olhar os seres humanos. Nós estamos sofrendo muito com questões de preconceitos, não é isso? E a gente precisa superar tudo isso com o amor. Olhar para o nosso próximo e ver ali alguém igual a nós, uma pessoa, um ser humano, independente da sua cor, independente da sua intelectualidade, independente da sua opção política, independente de qualquer coisa, nós precisamos olhar as pessoas com olhos de amor e ver nelas alguém também amado e carente da graça de Deus. Estevão era esse tipo de pessoa, ele não selecionava. E o seu testemunho foi tão potente assim que no momento em que ele estava ali sendo apedrejado, provavelmente não teria nem o que falar, a não ser gritar de dor, mas ele ainda tem tempo, acha um espaço naquela dor, naquele sofrimento, ele acha um espaço para fazer uma oração e pedir que Deus tivesse misericórdia daquela gente. Eu fico olhando para a vida de Estevão e fico tentando perceber no que eu possa parecer com ele. Seria bom que você também olhasse para a vida de Estevão nesse ministério curto, né? Muito curto, dias, talvez semanas. Estevão ali pregando para a gente com a sua vida, com o seu testemunho, né? Esfregando na cara da gente um testemunho de vida que provavelmente a gente não esteja vivendo. A Igreja Batista do Parque Eliá precisa de membros assim, cheios de amor, que olhem as pessoas, como seres humanos, e todos carentes da graça de Deus, porque a palavra de Deus vai dizer, porque todos pecaram, consequentemente, todos precisam da salvação em Jesus. A gente não tem que escolher pessoas, selecionar pessoas para estar, para falar, para testemunhar. Não, a gente não tem que fazer essas distinções. Nós temos que simplesmente amar. Você estaria disposto a fazer isso? Você estaria disposto a viver a integridade do Evangelho, a ter uma vida cheia do Espírito Santo e transbordar em amor pelas pessoas? Bem, então eu convido você a colocar-se diante de Deus, meu querido, minha querida, colocar-se diante de Deus em oração e dizer assim, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou disposto a mudar, eu estou disposto a melhorar a minha vida e o meu relacionamento de vida contigo. Faça isso. Busque o Senhor neste momento. Coloque-se diante dele, dobre os seus joelhos, faça como Estevão, dobre os seus joelhos e clame, não só por você, mas por todos aqueles que estão à sua volta. E seja um instrumento nas mãos de Deus de continuidade do ministério desta igreja, Parque Eliã, Batista no Parque Eliã, para que nos próximos, quantos anos Deus te der, nos próximos 50 anos que a gente tem almejado, possamos viver cada dia, na presença do Senhor. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua família. Fique na paz.